Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o contrato de experiência. Qual as vantagens de se colocar, ou as desvantagens, uma cláusula de garantia. A lei chama isso de cláusula assecuratória. E eu digo para você que pode ficar ainda mais caro. Daqui a pouco você vai entender por quê. Contrato de experiência, que é o contrato por prazo determinado, Ele tem algumas particularidades, como por exemplo, não há estabilidade nessa modalidade de contrato, em regra. Existem situações que vai haver estabilidade. Não há indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS, também em regra, porque há situações em que vai ocorrer. E a última particularidade, que é a que nós vamos falar no vídeo de hoje, é sobre a possibilidade ou não de concessão do aviso prévio no contrato de experiência ou contrato por prazo determinado. Em regra, não há aviso prévio, mas nós vamos entender que há uma situação em que ele é aplicado. Então, olha só, tem um artigo na CLT, depois eu escrevo o número dele nos comentários, para o vídeo não ficar muito cansativo, que ele prevê a possibilidade de se colocar no contrato de experiência uma cláusula de garantia. A lei chama essa cláusula de cláusula assecuratória, é um nome difícil. Então, por isso, nesse vídeo eu vou chamar ela de cláusula de garantia. Então, é uma faculdade que a lei dá ao empregador, à empresa, de colocar ou não essa cláusula no contrato. Tá, mas o que essa cláusula faz? Ela simplesmente dá à empresa o direito de rescindir o contrato a qualquer momento sem precisar esperar o prazo final desse contrato. Os contratos de experiência, como nós sabemos, eles têm um prazo máximo de 90 dias. Então, imagine que o empregador queira rescindir antes desse prazo, colocando essa cláusula, então ele pode rescindir esse contrato de experiência antes do prazo. Tá, mas vamos tentar ser mais prático. Vou te dar um exemplo de um contrato de experiência com a cláusula de garantia. Então, imagine que a sua empresa contratou, a título de experiência, um determinado empregado, por um período aí de 90 dias com o salário de R$ 1.500, por exemplo. Só que passaram-se 30 dias e você decide, sem motivo algum, sem justa causa, dispensar esse trabalhador. Se nesse contrato de experiência houver essa cláusula de garantia, o funcionário ele vai ter direito a uma indenização que corresponde ao aviso prévio, que pode ou não ser de 30 dias, vai depender do tempo que faltava para terminar esse contrato de experiência. Essa regra ela também vale para o empregado, ou seja, se o trabalhador decide que não vai cumprir o prazo do contrato de experiência, 90 dias no caso no nosso exemplo, ele também deve pagar para a empresa um aviso prévio. Como funciona esse pagamento? Ou ele trabalha cumprindo esse aviso prévio, ou então é descontado da sua rescisão esse valor que vai corresponder ao aviso prévio. Tá? Lembrando que pode ser de 30 dias ou menos. Mas agora, por que eu disse no início do vídeo que pode ficar ainda mais caro? Eu me refiro a essa rescisão antecipada do contrato de experiência quando existe essa cláusula de garantia. Por quê? Quando se encerra um contrato de experiência, antes do prazo estipulado, a lei prevê uma indenização. Também tem um artigo da CLT sobre isso, vai estar na descrição do vídeo. Então, se foi o empregador que rescindiu antecipadamente o contrato, ele tem que indenizar o trabalhador na metade da remuneração que o trabalhador teria direito se ele permanecesse trabalhando até o final. Então, traduzindo em números, ainda no nosso exemplo do trabalhador que recebia R$ 1.500 por mês. Se no contrato foi estipulado um prazo total de 90 dias e a empresa então demite esse trabalhador após os primeiros 30 dias, o empregado ele deixa de receber R$ 3.000, concorda? Faltavam então 60 dias, R$ 1.500 por mês, total R$ 3.000. Então, essa empresa, o empregador, ele tem que indenizar o trabalhador que foi contratado nesse contrato de experiência, no valor, na metade do valor que ele deveria receber se ainda estivesse trabalhando, ou seja, R$ 1.500. De novo, a regra ela também vale para o empregado, ela também vale para o trabalhador que deixa o emprego no contrato de experiência antes de terminar o prazo estipulado. Só que o empregado, a empresa, ela tem que comprovar que houve prejuízo, que essa rescisão antecipada, que esse abandono, digamos assim, do posto de trabalho, do emprego, trouxe prejuízos para a empresa. E qual é o valor que o empregado
vai indenizar a empresa, né, em razão do prejuízo. A regra é a mesma, como se fosse a empresa que estivesse dispensando o empregado, ou seja, metade da remuneração que o empregado teria direito. Então imagine que a sua empresa comprove um prejuízo de R$3.000. Só que no nosso exemplo, né, o máximo que a empresa deveria indenizar o trabalhador se ela tivesse, né, demitindo ele sem justa causa, seria R$1.500. Então o inverso é a mesma coisa, né? O empregado que deixa a empresa, né, de forma injustificada antes de terminar o término do contrato do trabalho, se essa empresa comprovar que esse abandono trouxe um prejuízo para ela, ele precisa indenizar a empresa no valor máximo de R$1.500 no nosso exemplo, né? Agora, quanto à comprovação desse prejuízo, os tribunais do trabalho não têm aceito, por exemplo, a seguinte justificativa. A empresa diz assim, olha, eu tive um custo com a admissão, eu tive custo com o treinamento, então essa saída dele inesperada me trouxe esse prejuízo, né? Esses custos que eu tive, os tribunais não têm aceito. É necessário que a empresa ela comprove um efetivo prejuízo, né? Como, por exemplo, o quanto ela deixou de lucrar com esse abandono do posto de trabalho, né, que o trabalhador ele proporcionou para a empresa. Então você entende por que eu disse no início do vídeo que pode ficar ainda mais caro? Por quê? O encerramento antecipado pela empresa do contrato de experiência, ele já existe a previsão legal de uma indenização de metade do valor que falta, né, para terminar o trabalho, dos salários que o empregador teria direito. Você pega esses salários, né, divide por 2, a empresa já é obrigada a indenizá-lo nesse valor, nessa metade dos salários restantes. Então, se além dessa previsão, né, você também incluir no contrato a cláusula de garantia, essa cláusula assecuratória, você, além dessa indenização, ainda você terá que pagar o aviso prévio, sem falar na multa, né, de 40% sobre os depósitos do FGTS. Existem outras situações, ainda falando sobre o contrato de experiência, né, que a gente pode falar no próximo vídeo. Como, por exemplo, quanto tempo eu preciso esperar para contratar novamente esse mesmo empregado, né, a título de experiência? Porque se você rescindiu um contrato de experiência, existe um prazo para que você recontrate essa pessoa na condição de contrato de experiência. Tá? Isso é possível, né? Porque de repente você fala assim, olha, não foi suficiente os 90 dias, eu quero recontratá-lo, né, a título de experiência novamente, né? Há uma quarentena, digamos assim, né? Há um prazo que a sua empresa deve esperar para recontratar essa pessoa. Outra situação, quais são as exceções à estabilidade? Porque o contrato de experiência, como regra, não tem estabilidade. Existem algumas exceções, né, para isso. E uma última particularidade, né? Quais as verbas rescisórias são devidas no contrato de experiência quando o empregado, né, dá motivo, né, quando o empregado pede demissão ou quando o empregador dispensa essa pessoa, com ou sem justa causa, né? Se você gostaria de saber as respostas a essas perguntas, escreva nos comentários, né, para que eu saiba disso e possa produzir esse conteúdo. É isso, pessoal. Obrigado por me acompanhar até aqui, né, mais essa aula do canal AGR Advogados. Eu espero que eu tenha contribuído em esclarecer para você os riscos da inclusão da cláusula de garantia no contrato de experiência, né? E se você gostou dessa informação, escreva nos comentários para que eu saiba disso. Se você ficou com alguma dúvida, também escreva nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e recomendar esse conteúdo, porque é possível que outras pessoas também se beneficiem dessa informação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.